Ao senhor e a senhora que tão gentilmente estão aí sintonizados conosco mais uma vez nas inúmeras emissoras que retransmitem o Jornal da Justiça e também através da TV Justiça, nessa parceria com a Pamagens. Muito obrigado por essa audiência tão boa, tão qualificada e tão importante para nós, né? São 49 emissoras hoje no Brasil retransmitindo o Jornal da Justiça. Hoje o nosso programa está sendo gravado na cidade de São Paulo, e recebendo hoje figuras tão ilustres aqui do Judiciário Paulista, né? Eu vou me permitir iniciar uma questão até de gentileza, né? A doutora Vanessa Mateus, que é juíza de direito aqui em São Paulo, e ela mesma vai explicar, porque é um nome comprido, é uma vara especial, uma vara especializada de pequenas causas voltadas para a problemática da mulher. E nós vamos discutir aqui esse programa exatamente essa problemática da violência nos lares, da violência doméstica. Eu vou me permitir também estar aqui hoje um desembargador da área criminal, da seção criminal, também discutir com ele uma coisinha rápida assim, esses casos de pedofilia, porque também acontece dentro do lar, dentro das casas, e alguma coisa tem que ser feita. E por falar em ser feito, é exatamente o tema do programa de hoje. Porque a insigne Academia Paulista de Magistrados, numa ousadia ímpar, acaba de lançar uma cartilha para que os meninos e meninas da escola, né, do primeiro grau, recebam exatamente no formato de quadrinhos, né, de história em quadrinhos, de HQ, a história da Maria da Penha, da lei, como aplicar, etc. Mas sobre isso vai falar conosco o desembargador Heraldo de Oliveira, que é o presidente da Academia Paulista de Magistrados. Já apresentei a doutora Vanessa, lá no nosso canto, lá está o doutor Renato... Doutor Renato, qual é o nome do senhor? Renato de Salles Abreu Filho. Perdão? Renato de Salles Abreu Filho. Doutor Renato Salles, né? Que é desembargador da seção criminal aqui do TJ de São Paulo, né? E que também vai comentar conosco esse assunto. Está do lado da doutora Vanessa, o doutor Richard Secchini, que é juiz de direito aqui também e me parece um especialista nessa área de lei Maria da Penha, etc. E aqui à minha esquerda, o doutor Heraldo de Oliveira, que é exatamente o presidente, desembargador também aqui em São Paulo e presidente da Academia Paulista de Magistrados. E o doutor Heraldo, quem tradicionalmente acompanha o programa, já viu, ele já algumas vezes apareceu no nosso programa. Bom, doutora Vanessa, eu vou me permitir, já que nós vamos discutir hoje aqui, é importante que a senhora, o senhor, os jovens que estejam aí acompanhando também, prestem atenção, porque o assunto é muito importante e fala aí dessa coisa tão triste, tão terrível que é a violência doméstica. Doutora Vanessa, o nome exatamente dessa vara especializada, dessa seção aí do Poder Judiciário aqui da capital paulista, e exatamente como funciona, quais são aí o norteamento na direção dessa seção que a senhora dirige. Em primeiro lugar, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de nós explicarmos sobre o juizado, porque é de fato um passo muito importante que o Tribunal de Justiça deu, auxiliado pelo Ministério da Justiça, na questão da violência doméstica. Então, nós instalamos no dia 22 de janeiro o primeiro Juizado Central de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da capital. É o primeiro juizado formado de acordo com as determinações da Lei Maria da Penha. É o primeiro juizado no estado de São Paulo, na cidade e no estado de São Paulo. Desculpa, doutor, no Brasil, a senhora sabe dizer? No Brasil nós temos em Pernambuco, nós temos no Rio de Janeiro, temos em Salvador, nós já temos em alguns estados. Perfeito. O Rio de Janeiro tem 4, se não me engano, os demais estados têm 1 cada um. Mas aqui em São Paulo esse é o primeiro. E, o juizado ele é criado pela lei, é uma previsão da Lei Maria da Penha. E o objetivo do juizado é justamente que a questão da violência doméstica seja tratada com as peculiaridades que o caso requer. Ela não pode ser tratada, o agressor doméstico, ele não pode ser tratado numa vara comum junto com homicidas, latrocidas, roubadores, furtadores, porque é um crime com muitas peculiaridades. É um crime que envolve a família, é um crime
ocorrido dentro de casa, que normalmente atinge crianças, atinge as pessoas que vivem com aquele casal, os familiares da vítima, os familiares do agressor. Então, a forma de tratamento desses crimes não pode ser simplesmente a aplicação de uma pena e o arquivamento do processo. O caso tem que ser acompanhado. Então, no juizado, nós temos uma equipe multidisciplinar, psicóloga e assistente social. Nós temos a competência civil e criminal. Então, o juiz do juizado, ele não só aplica as medidas criminais, toca o processo criminal, como ele processa também os pedidos, afastamento do lar, fixação de alimentos, a proteção das crianças, o encaminhamento dessa mulher para a rede de atendimento. Nós chegamos a fazer separação de corpos, separação judicial, fixação de alimentos para os filhos, regulamentação de visitas dos filhos, afastar aquele agressor do lar, que antes eram todas medidas que a vítima tinha que procurar num juízo cível. E hoje o mesmo juiz, o juiz criminal, ele tem competência para adotar essas medidas cíveis e criminais. E uma das preocupações da lei foi justamente que nós não aplicássemos a Lei 9.099, que é a Lei de Pequenas Causas. Então, o nosso juizado não aplica as medidas das pequenas causas. Nós processamos o crime pelo rito comum. O crime é processado normalmente. E, além disso, nós temos as medidas cautelares de natureza cível e de caráter de urgência que nós podemos aplicar no mesmo processo. Doutora Vanessa, eu vou ficar um pouquinho com a senhora ainda. Me ocorreu aqui uma situação que eu particularmente vivi, assim. Eu estava jornalisticamente no fórum e entrou uma senhora com 4 filhos. Essa senhora já trazia no rosto exatamente o que tinha acontecido. Ela foi espancada pelo marido, parece que era reincidente, etc, etc, etc. E ela procurou ali, o juiz não tinha ainda, isso deve fazer alguns anos, 2 ou 3 ou 4 anos, e eu fiquei estupefado quando ela disse, não, já foi julgado, e aí ele teve que dar 10 cestas básicas, e tudo se resolveu, e eu continuo sendo espancada do mesmo jeito, e o que a senhora está fazendo aqui? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir, então eu vim para o fórum, porque pelo menos de alguma maneira ele pode sentir algum temor, alguma coisa. Hoje o espancador, esse agressor doméstico, esse covarde, literalmente falando, a senhora me perdoe a ênfase e a emoção, mas eu tenho ojeriza absoluta dessa coisa de violência doméstica. A senhora falou das crianças, então é uma coisa, quando ela não é vítima fisicamente, ela é psicologicamente, emocionalmente, porque é muito terrível, né? E a senhora falando, eu me lembrei dessa figura daquela senhora, frágil, com 4 crianças, uma no colo. Hoje o que acontece? Hoje, esse cidadão, esse covarde, esse espancador, esse agressor, né, muitas vezes reincidente, né, e várias vezes, o que acontece? O que agilizou? Qual é a celeridade? Qual é o que aconteceu de bom com a implantação desse sistema novo? Muitas coisas mudaram com a lei. Primeiro, antes não se admitia prisão preventiva com crimes apenados com detenção, que são os crimes que a lei considera mais leves. Hoje, em caso de violência doméstica, é possível o decreto de prisão preventiva. Segundo, não pode ser mais aplicada a pena pecuniária, porque o que se vinha observando era que o juiz aplicava uma pena de multa ou de cesta básica para o agressor e quem pagava era a mulher. Ele ainda chegava em casa e agredia e falava, foi você que denunciou, então é você que vai pagar. Então hoje não pode mais ter pena pecuniária. Segundo, hoje essa mulher, nós no juizado, trabalhamos com a rede toda de serviços públicos. Então, hoje essa mulher, ela passa por nós, porque muitas vezes as mulheres não querem denunciar ou não querem a prisão do agressor, porque bem ou mal é ele quem coloca a comida dentro de casa, eventualmente. Hoje nós temos como fazer o encaminhamento dessa mulher para os programas da prefeitura, para fornecimento de renda mensal, se for o caso, se for necessário, para oficinas para ensinar ofício para essa mulher, para lugares que possam fazer a colocação dessa mulher no mercado de trabalho, para lugares que possam fazer atendimento psicológico para fortalecer essa mulher, para que ela rompa com esse ciclo de violência. Então hoje nós temos esse trabalho em rede, que é bem administrado, inclusive pela nossa psicóloga e a nossa assistente, que nós trabalhamos com toda a rede de serviços da prefeitura. Agora, uma das coisas que nós não estamos buscando é a maior celeridade, porque os processos, eles já correm, os processos criminais já tramitam rapidamente.
Para nós, o importante é que a questão seja resolvida da melhor forma. Então, se eu tiver que demorar um pouco mais no processo para fazer o acompanhamento dessa mulher, para saber se ela está indo nesses programas, para saber se o agressor está indo nos programas que nós encaminhamos, se ele está cumprindo, o nosso objetivo não é rapidez. O nosso objetivo é prestar assistência àquela família que vai procurar o juizado. É tentar resolver o problema. Agora, eu quero sair da doutora Vanessa, mas... Só uma pergunta. 15 segundos. Sim, doutor. Porque a finalidade de sair dessa legislação, juizado especial, foi se nós ficarem uma tabela, né? Assim, bom, para bater na mulher são 10 cestas básicas. Isso é incrível. Coisa, né? Então, fugiu totalmente disso. E há também até umas penalidades que são impostas, como a distância mínima, um caso famoso agora do Dolabella. Nós vamos falar sobre isso com o doutor Renato. Giovanni, que ele teve que ficar, foi no mesmo camarote, né, no carnaval, e acabou sendo detido por não ter respeitado uma imposição pelo juiz. O artistazinho lá da... Agora, doutora, esse caso que eu assisti, que até hoje eu carrego no coração, no espírito, né? Aquela senhora, e não pude fazer nada por ela, infelizmente. Essa senhora chegou com 4 filhos lá e um bebê de colo, lá na sua vara, lá no seu gabinete. Doutora, me ajuda, aconteceu isso. Ela terá que voltar para casa? A senhora manda tirar aquele agressor lá de dentro? O que acontece hoje com essas novas disposições legais? Primeira coisa, ela conversa com a defensora pública, porque a lei determina que toda vítima de violência doméstica tenha, quando ela se dirige ao juizado, ela tem que ter assessoria jurídica. Então, eu tenho uma defensora pública que faz atendimento exclusivo à vítima. A defensora pública vai fazer todos os pedidos de medida que ela necessitar. Falando nesse caso em tese, obviamente, porque eu não conheço o caso, não sei nem se virou processo, o que aconteceu. Hoje, o que poderia acontecer? A defensora pública poderia perguntar para ela se ela deseja ir para abrigos da prefeitura. A prefeitura tem abrigos que recebe só mulheres vítimas de violência com crianças. Por tempo determinado ou indeterminado? Hoje o tempo é de 90 dias, mas ele pode ser prorrogado em caso de necessidade. É uma decisão judicial essa. A senhora decide se prorroga ou não? Esse tempo de abrigamento, decido, mas a prefeitura pode fazer isso também, independente de decisão judicial. Porque o objetivo não é deixar uma mulher vivendo com criança num abrigo para o resto da vida. Não é o objetivo de ninguém. É um acolhimento para uma situação de emergência. Até porque não é isso que nós desejamos como construção da dignidade. Lógico. Mas, enfim, a defensora pode pedir o abrigamento dela num desses abrigos da prefeitura. Então, nós poderemos abrigar a essa mulher e aos filhos num lugar da prefeitura em que ninguém conhece o endereço. Ninguém. Então, o agressor nunca vai saber do endereço, as pessoas que lidam com ela não sabem do endereço, ninguém sabe do endereço, que é para que ela não seja mais incomodada. Se ela não deseja ir para esse abrigo com os filhos, ela fala, não, eu quero ir para minha casa, eu quero ficar com os meus filhos na minha casa, eu quero que ele saia. Então, de duas uma, ou eu posso determinar a retirada dele imediatamente, eu mando um oficial de justiça acompanhado da polícia para tirá-lo de casa, se eu tiver provas dessa violência, nesse caso ela chegou espancada. Com a cara arrebentada, não precisa. Ou se eu não tiver provas, eu marco uma audiência para uma data próxima com ele, com ela. Nessa audiência eu ouço os dois, ouço os filhos, ouço quem convive com esse casal. E nessa audiência, ou nós fazemos um acordo, em que ele pode já concordar em se separar e sair, ou eu dou a medida em audiência, determinando que ele não mais volte para casa. E isso vai ser cumprido por oficial de justiça e, se necessário, pela polícia. Excelente, excepcional. Eu sei que o senhor e a senhora estão acompanhando aí o nosso debate e com certeza está com vontade de falar alguma coisa também. Então está aí no nosso televisor, aí na sua residência, o nosso e-mail para que o senhor entre em contato conosco. Dr. Richard, Dr. Salles, o que os eminentes magistrados podem acrescentar? Dr. Richard, eu sei, tem um certo expertise na Lei Maria da Penha, o Dr. Renato Salles, como desembargador da seção criminal, pode também falar qualquer coisa. O que os senhores poderiam acrescentar a essas boas novas aí trazidas pela doutora Vanessa? Eu tenho um fato, aliás, que nós julgamos ontem na 4ª Câmara Criminal, caso de atentado violento ao pudor a uma criança de 11 anos. E a prova, nesses casos, se baseia quase inteiramente na palavra da vítima. E o que a doutora Vanessa expôs aqui, a vítima, a menina, por pressão familiar, por pressão principalmente da mãe, quando ela chega em juízo, ela desmente toda a violência que recebeu. Para proteger o agressor. E pedindo ao juiz que soltasse o padrasto, porque a família passava necessidade.
A família, doutor? Passava necessidade. Entendi. O único provedor preso. Hoje, se poderia manter a prisão ou de a separação de corpos, uma série de medidas que antes não tinha. Felizmente, quem instruiu o processo, eu não me recordo o nome do colega, teve o cuidado de fazer que essa menina passasse por um médico, não para o exame de corpo de delito, mas saísse da audiência e fosse submetida a uma médica, que a atendeu por algumas vezes e encaminhou a psicólogos. E tanto essa médica quanto as psicólogas vieram a prestar depoimento em juízo. Então, a palavra da vítima na polícia e a palavra dela, a médica, as psicólogas, possibilitaram a... Agora, é muito triste isso, doutor Renato, porque essa situação continuou, ou seja, a menina voltou para casa e voltou com o agressor. Não, esse agressor estava preso. Está preso? O juiz de primeiro grau continuou preso. Mesmo com a retratação dela, ele manteve a prisão e encaminhou a médicos. Entendi. E esses médicos, ouvindo todo o relato da criança, sem a pressão de uma oitiva em juízo, sem a pressão da mãe, os médicos a ouviram sem que a mãe estivesse na sala. Entendi. E puderam relatar tudo que sentiram e confirmaram as agressões, que ela reiterava. E ela disse às médicas e disse às psicólogas que havia desmentido por pressão da mãe. E no final, além da sentença condenatória, o juiz de primeiro grau encaminhou peças ao Ministério Público para que fosse a revista O Pátrio e Poder dessa mãe, que o padrasto estava preso e quem teria que zelar pela criança estava agindo de forma contrária aos interesses. Então nós vamos, eu peço vênia aos ilustres magistrados, nós voltamos em 2 minutos, nós vamos para a chancela daquelas entidades que acompanham, que caminham com o Jornal da Justiça. Nós voltamos já. O Biogenetics encara com seriedade a investigação de DNA nas modalidades de investigação de paternidade, doenças infecciosas, doenças genéticas e credenciado pelo SUS, realiza diagnósticos para fins de transplantes. Seus serviços são de alta qualidade por oferecer segurança, sigilo e rapidez na entrega dos resultados, além de possuir peritos de plantão para tirar dúvidas. Tudo isso foi realizado para atender de maneira mais completa, trabalhando com recursos de alta tecnologia e uma equipe de profissionais de extrema competência que garantem nossa qualidade. A maior cobertura médico-hospitalar do país. Projetos de responsabilidade social. Projetos de conscientização ambiental. Valorização dos colaboradores. Mais de 900 médicos cooperados. Inovação tecnológica. Atendimento completo. Diagnóstico 100% saudável. Unimed Uberlândia, 37 anos. Seu plano, sua vida. Estamos de volta com o segundo bloco, já falou o doutor Renato Salles, falou a doutora Vanessa Mateus, agora o doutor Richard vai falar também e o doutor Heraldo. Antes de nós entrarmos na cartilha, doutor, o senhor queria fazer lá uma indagação sobre... É só para fazer que normalmente esse tipo de violência é as 4 paredes, sua família, ou quando é com a mulher é só, geralmente é num quarto, sem a comunicação externa, e é difícil você ter testemunhas que presenciaram, a não ser as marcas quando são feitas em algum órgão que transparece, porque tem algumas violências que não ficam marca, né? Então, o crime das 4 paredes, né? E dentro das 4 paredes. Então, normalmente se toma muita precaução para levar com maior ênfase esse depoimento. Agora, o grande problema também é que esse tipo de crime tem sentimento, principalmente por causa da mulher. A mulher, apesar de apanhar e tudo mais, tem uma dádiva própria de perdoar. E esse perdão que geralmente aumenta a violência. O recente caso foi um assassinato esse fim de semana, né? A respeito. Mais um, né, doutor? Mais um. Porque a mulher perdoou e confiou na palavra do agressor e acabou agora terminou com a família, porque ele foi preso e ela já está enterrada, né? Então, a criança que vai ser esse presa. caso do jogador de futebol, né? Isso. Que estava na Bahia, estava escondido em Belo Horizonte, então, né? O importante é a denúncia que tem que partir da vítima, né? Nesse caso, geralmente as mulheres,
mas ela tem que ser um pouco firme para poder fazer com que isso resulte numa punição ao agressor, porque senão não vai adiantar. Você pode fazer milhares de leis mais perfeitas possível, mas não tem como se condenar o agressor. E o que nós vemos claramente nos processos é a escalada da violência. Hoje ainda eu fiz uma audiência que era exatamente isso. O primeiro crime foi uma ameaça velada, o segundo crime foi uma ameaça expressa, ameaça de morte, o terceiro crime foi uma lesão leve e agora eu cheguei com uma lesão grave. Então eles sempre vão aumentando, o ciclo sempre vai aumentando. Então se ele não é... Porque muitas vezes não se dá valor para ameaça, para o crime de ameaça. Ah, ameaça é crime leve. É um crime leve, mas é um indício de que coisa mais séria vai acontecer. Então, se essa violência não é interrompida quando ela está nos níveis mais baixos, menos agressivos, ela vai escalando e ela vai aumentando e chegando eventualmente a um homicídio, que ninguém acredita. A mulher que vive nisso, ela não acredita que o companheiro dela chegaria a tanto, que chegaria a um grau tão alto de violência. E a prática, infelizmente, mostra que chega. E paga caríssimo por isso, né, doutora? Sem dúvida. Doutor Richard, eu gostaria tanto de ouvi-lo. Obrigado, inicialmente, pelo convite. Acredito que tenha sido um engano, mas em todo caso, muito obrigado. Indeferido o seu comentário. Eu acredito que um dos aspectos mais importantes da lei foi esse tocado pela doutora Vanessa agora. A lei não atua só quando a mulher chega com o rosto marcado no fórum, trazendo as crianças porque não tem mais para onde ir. E ela nem precisa ser protegida só de violência física. A mulher que nunca foi vítima de violência física pode procurar o juizado. Também, porque a Lei Maria da Penha protege a dignidade da mulher, a dignidade da pessoa humana. Aquela mulher que é vítima de ofensas, de agressões verbais, de injúrias, aquela que é maltratada psicologicamente, essa mulher já é uma vítima protegida pela Lei Maria da Penha. Ela não precisa chegar nesse ponto que a doutora Vanessa esperar falou. Que chegue para tomar uma providência. Nem mesmo ela precisa chegar a esperar uma ameaça de agressão física. Também ameaça. Até porque a impunidade, Exatamente. se não tomar providência na primeira, a impunidade vai aumentando a sede do executor desses atos. Quantas mulheres não é são... obstado no primeiro, no segundo ele vai para um mais grave, no terceiro, e assim vai sucessivamente até chegar à morte. É uma escala, né, doutor Salles? Escalada. É uma escala, né? Quantas mulheres não são vítimas de violência sexual dentro do próprio casamento ou da própria união estável ou da própria situação de companheirismo em que vivem? Essa é uma violência que a lei protege. Não só a violência física. Lógico que nós damos ênfase para a violência física porque é o maior percentual de casos de violência. Mas a lei protege a violência moral, contra a violência sexual, contra a dilapidação do patrimônio da mulher. Quantas e quantas mulheres, infelizmente, não se prostituem para manter o agressor dentro de casa? Quem atua em varas criminais conhece muito bem essa realidade. Infelizmente, é uma realidade do nosso país. Esse tipo de violência também é protegido pela a mulher é protegida contra esse tipo de violência. Ela não precisa esperar chegar nem mesmo o ponto da ameaça, da agressão verbal. Só o desrespeito à condição de pessoa humana da mulher já é uma ofensa à Lei Maria da Penha. E só por isso ela já tem direito de buscar os benefícios dessa legislação. Eu não sei o que o senhor e a senhora estão achando desse debate, dessa conversa tão interessante aqui. Interessante pelos convidados, evidentemente, não por esse apresentador. Mas o assunto está pautando aí a grande mídia, o mass mídia nacional. A violência doméstica, agora os casos de pedofilia. Vou pedir para que o doutor Renato também possa falar qualquer coisa desse sentido, porque o que está acontecendo? Pergunto aos senhores, ao ilustre magistrado, o que está acontecendo? Por que esses índices de maldade, de crudelidade
Parece que isso está aumentando no Brasil. Eu não sei se atrás ou no rastro dessa onda de corrupção que está avassalando o nosso país, os escândalos estão aí, então parece que está havendo uma catarse moral, parece que as forças que nos monitoram, os nossos freios morais estão diminuindo. As pessoas estão partindo agora. Eu estou chegando aí de São Luís, lá está um caso no jornal terrível. O sujeito espancou a mulher, os filhos, etc. Uma coisa sabe? Como é que avalia isso, doutor Renato, doutora Vanessa, os senhores? O que poderia dizer, doutor Heraldo? Então, uma coisa, que essa lei não é uma violência contra a esposa. Ela não previne a violência contra a esposa, contra a companheira somente. É contra toda a mulher no ambiente doméstico. A filha, seja ela filha, namorada, enteada, empregada doméstica de todos os dias, a nora, todas as mulheres que convivem naquele ambiente são protegidas pela lei. Eventualmente a empregada doméstica. Não somente a esposa. Agora, o detalhe... Para essa doutor. pergunta que Sim. você fez, eu acredito que, não que seja um fenômeno atual, essa violência, sempre existiu, só que não era divulgada. Eu também acho. As mulheres hoje, graças a Deus, estão indo para fora, estão pondo para fora das suas quatro paredes essa violência que ela tem verificado na sua residência. E a mídia tem ajudado e muitíssimo em fomentar, em procurar incentivar que tipos de delitos, não só de violência doméstica contra a mulher, mas a pedofilia, o combate, e não é só no Brasil a pedofilia, que as redes são internacionais. E como você falou um pouco, a experiência tem demonstrado que o primeiro mundo também tem esse tipo de violência levado pela droga, pela embriaguez. Então são vários problemas sociais que vão acarretando esse tipo de violência. Então eu acredito que a droga, eles que estão mais na parte criminal, a minha parte é civil, e a bebida são os que fomentam a violência, porque dá uma desequilibrada no homem, né, que normalmente é o agressor, e com isso vai se praticar determinados delitos. A senhora que eventualmente esteja passando um problema como esse, acredite no Poder Judiciário. Acredite no Ministério Público, acredite nessas iniciativas do Poder Judiciário do seu estado, da sua cidade, vá até o fórum, procure o gabinete do juiz, procure o gabinete do promotor público, procure a Defensoria Pública, procure o delegado. O importante é que a senhora não se submeta a esse tipo de coisa. Acredite nas forças vivas que compõem a justiça brasileira, esses organismos que eu acabei de citar aqui, e vá atrás, porque é uma escalada, como disse aqui os eminentes magistrados, a eminente juíza, é uma escalada. Eu não sei qual é a definição psique de um agressor doméstico, da esposa, dos filhos, mas sem dúvida nenhuma é um doente mental e que é um covarde acima de tudo, e que se a senhora não tomar uma medida, não fizer alguma coisa, porque ele é muito valente aí com a senhora, mas na frente do delegado, sentado na frente de um juiz, de uma juíza, mas uma juíza como a doutora Vanessa, assim, tão elegante, etc., mas a gente vê que a postura da magistrada está ali presente. Então o sujeito ele vai tremer e provavelmente resolva até o problema que a senhora está passando aí. E você, agressor, se cuide, porque agora com essa Lei Maria da Penha você vai em cana. Você vai em cana, mas não é aquele processo, etc, etc. Você vai em cana imediatamente. Você é retirado da sua casa e ainda tem que continuar pagando a pensão, né, doutora? Porque senão vai preso, se não pagar a pensão, vai preso. Então você se acautela e se cuida, porque esse naipe de magistrados aqui estão espalhados aí pelo Brasil inteiro, né, pelo estado inteiro, a magistratura, a brava magistratura paulista, e você se cuida, se acautele. E a senhora não deixe de acreditar nos seus direitos, não só pela senhora, mas pelos seus filhos. Não deixe que a violência doméstica continue. A senhora tomando uma medida como essa que está sendo discutida aqui, provavelmente que Deus ilumine e ajude, o problema será resolvido. Eu vou me permitir, aqui com a devida vênia, nós entrarmos agora na cartilha, doutor, né? Eu não sei ainda quanto tempo nós temos, mas numa iniciativa, como eu disse, ousada até. Eu sou um jornalista
com alguma especialidade em marketing institucional e achei assim estive a convite do Dr. Heraldo, muito honrosamente, estive lá no lançamento, lá no Largo São Francisco, matei a saudade, enfim. E a Academia Paulista de Magistrados lançou, como eu já mostrei, o Zé Milton deu aí o close, né, dessa cartilha. O que é uma cartilha? Ela conta em desenhos, né? Forma de gibi, né? Em gibi, no formato de gibi. Eu vou pedir para que o Zé ainda dê mais um close-up. Zé, por favor. Um bem próximo aqui, Zé. Eu vou virar a página assim que você sintonizar aí. Ok? Ou seja, o que a academia e os seus parceiros oficiais, evidentemente, o Tribunal de Justiça, Pamages, enfim, o que eles estão tentando fazer? Levar essa informação para o menino, para a menina, lá na escola. E ele, evidentemente, recebendo, quando recebe, no ato que recebe, ele também tem lá uma orientação, uma explicação sobre o conteúdo, não é isso, doutor? E vai levar isso para casa. Ele que até hoje foi um espectador, uma vítima, às vezes silente, né, sem poder nenhum de reação, ele agora vai ser orientado. E quem sabe se com isso, doutor, a academia conseguir salvar uma família, um caso dessa moça que foi morta agora porque alguém, uma criança, um menino, uma menina tomou uma iniciativa, já terá valido a pena. Mas eu acho que a expectativa dos resultados positivos são muito maiores. E vou me permitir ainda, antes de pedir para que o senhor entre com os seus esclarecimentos sobre isso, mostrar também aqui, o tempo lá de alguns anos atrás, eu até li em francês, mas eu não vou agora me permitir aqui, porque né, os meus telespectadores sabem que eu não navego muito bem no francês. Então, mas também é importante aqui em francês, né? Estamos sabendo que vai ter também aí um lançamento internacional. Enfim, doutor Heraldo, o senhor é douto aí para nos contar essa maravilha de ação e atitude da Academia Paulista de Magistrados. Por favor. A ideia surgiu em razão da violência que tem se vivenciando e crescente, né, como nós falamos agora há pouco, e o Renato, eu e mais outros colegas da diretoria da cooperativa tivemos a feliz ideia de solicitar ao Richard que pudesse participar, né, dessa empreitada e fazer uma forma de divulgação para as crianças. E nós já tínhamos assim uma experiência quando saiu do Código Civil, né? E nós também, a academia fez o lançamento mais ou menos semelhante. E agora nós procuramos assim de uma forma mais voltada para a criança de primeiro grau. E com dois objetivos. O imediato é a divulgação da legislação para que todos saibam dessa ferramenta nova que ainda não completou 3 anos, que o judiciário tem de coibir a violência doméstica. E também pedagógica, porque a criança vê o pai batendo na mãe em casa, acha isso normal e quando crescer vai fazer igual. Se você não ensinar a criança que não é o diálogo, é o amor, a compreensão que vai fazer a família unir e prosperar, vai cada vez mais tendo uma degeneração da sociedade. Então, esse foi o objetivo principal. E com algumas conversas com o pessoal de outros países, nós vimos que também a França e recentemente estando no Canadá, eles também têm o mesmo problema. Então, por isso que nós fizemos a cartilha em francês, em um evento que nós participamos com a Escola da Magistratura Francesa, e que agora nós iremos fazer em setembro um seminário internacional, que é com a Universidade da província de Anjou, a Universidade de Angers e o Tribunal da província de Anjou. Tribunal de Quebec, na França. Quebec, no Canadá, com a Universidade McGill e Sherbrooke, e o Tribunal de Justiça de São Paulo, com a academia. Vamos fazer um seminário com os alunos, juízes, professores, debatendo essa violência. É um seminário, doutor, uma tarde, um workshop, colóquio internacional. Vai ser feito via internet, nos 3 cantos do mundo, né, para que nós possamos dialogar a respeito, trocar as experiências, como se julga esse tipo de processo lá ou aqui. Lembrando que o Heraldo falou, cobrar um auxílio da doutora Vanessa. Fazer uma cobrança pública
nós vamos precisar, para isso, de um caso inteiro e para que seja traduzido para o francês. E já para expor nesse congresso, ou se futuramente temos escrito isso para mandar para a França e para o Canadá. E muito nos honra, porque o Brasil tem a legislação mais moderna contra a violência doméstica. Melhor do que da França, melhor do que do Mais Canadá. atual. Mais atual. Mais atual. Muito, doutor. Não tem comparação. Eles têm uma legislação penal geral, como nós tínhamos anteriormente, mas específica, como nós temos no início, né? Nós temos algumas. Agora, como nós estamos fazendo isso? Nos tem ajudado a Secretaria de Educação, tanto municipal e estadual, para essa divulgação, e agora convênio feito com a Secretaria dos Direitos da Mulher, com o governo federal, para colocar essa cartilha nos mais variados lados. Então, nós estamos, por intermédio da Secretaria de Educação, conversando com os diretores dos colégios, porque a quantidade é enorme, não se tem disponibilidade para tanto, e formando a opinião deles para que esses façam a distribuição em seus colégios, nas suas escolas, municipal, estadual, também no particular, e faça com isso chegar às mãos das crianças para que eles tenham o conhecimento dessa violência e possa também levar principalmente levando para sua casa, para que sua mãe, para que seu pai possa ver a legislação e entender que é uma leitura fácil, graças ao nosso professor aqui, que fez um tipo de redação que atinge qualquer classe social sem qualquer dificuldade, né? Na verdade, a cartilha é uma arma que você está introduzindo em favor da mulher dentro da casa da vítima, né? Porque a criança leva esse conteúdo, esse conhecimento para dentro de casa. Geralmente, a vítima de violência doméstica, ela não tem acesso à informação. E esse é o grande problema de vitimização da mulher. Falta de acesso à informação, conhecimento dos seus direitos. E quando você inverte o caminho e leva os direitos para dentro da casa da vítima, aí você começa a minar aquele cenário tão conhecido onde ela é sempre sobrepujada. E expectativa-se aí um efeito multiplicador também. Claro, doutor? sem dúvida. Porque o menino comenta com a menina que leva o cartilho, o vizinho, etc, etc. Sem dúvida nenhuma, é uma coisa... Esse é o objetivo. Nós estamos indo para o intervalo. Como é que está a produção? E a senhora quer acrescentar alguma coisa, doutora Vanessa, sobre esses aspectos discutidos aqui nesse segundo bloco? Doutor Renato, temos ainda 30 segundos. Eu queria só Por favor. deixar uma coisa clara, para que não se pense, que às vezes as pessoas pensam que o juizado de violência doméstica é um lugar que favorece a mulher e desfavorece o homem. Então, às vezes, as mulheres têm medo de denunciar, achando que os maridos vão ser tirados de casa de uma hora para outra, ou o marido fica com raiva que a mulher que vai ter que ir lá porque não vai ser tratado. É muito bom deixar claro que é um juiz de direito que o preside, e como juiz de direito a gente obedece às normas constitucionais e processuais penais. Então, as partes são tratadas com igualdade, com contraditório. Existe defesa jurídica para a mulher, mas também existe defensor para o homem, para cuidar dos interesses daquele homem, que ele não vai ser tratado, ele vai ser ouvido, ele não vai ser ignorado nesse processo, ele vai ser ouvido. O objetivo Inclusive com tratamento, né? Inclusive pode ser encaminhado a tratamento se for Tratamento. necessário. Esse homem. O importante é saber que o problema vai ser encarado como merece, ou seja, como uma questão de família, em que as partes, os protagonistas são membros de uma família e atingem membros da família, e não uma vara que vai só proteger mulher e só execrar os homens. Não é esse o objetivo. Não vai ter uma atitude de paladino, defensora, absolutamente. Não é esse, é sempre não aquela é serenidade que deve caracterizar sempre o julgador, né? Ninguém vai destruir nenhuma família, nada. A ideia é, primeiro, orientar. E na possibilidade, e normalmente, né, a intenção é manter a harmonia da família e tirando esse aspecto de violência, de poder congregar, conviver de uma melhor forma possível, como é o desejo de todos. Mas eu defendo sempre que uma mulher seja titular desse juizado da Lei Maria da Penha.
Não que ela vá favorecer a mulher, mas ela vai ter condições de extrair daquela mulher muito mais que se o juiz fosse um homem. É verdade. Eu convivi em vara criminal em São Paulo e trabalhava frente a frente com uma juíza que hoje é substituta em segundo grau, doutora Silvia Rocha. E várias vezes, vários processos de estupro, eu pedi para que a doutora Silvia viesse fazer a minha audiência, porque ela tinha mais facilidade para extrair da vítima ou de testemunhas aquilo que era necessário para o julgamento da causa. Até mesmo por conta de uma maior identificação que possa surgir entre vítima e julgador. Sem dúvida. Doutor, o que podemos acrescentar nesse final desse debate aqui, por favor? O grande fator, pelo menos o meu entendimento, é que iniciativas como essa aconteçam mais vezes. Ou seja, informação. A informação é a melhor arma que a vítima de violência doméstica pode ter. Quanto mais nós fizermos proposições no sentido de aumentar o conhecimento dos direitos da mulher, menos violência nós teremos. A violência doméstica ela só pode ser combatida se a própria mulher fizer a denúncia. Ela é a única testemunha daquele ato que ela sofre. Ela é vítima e testemunha. Se ela não tiver conhecimento de que fora daquele reduto de agressão onde ela está inserida há mecanismos para protegê-la, nós não vamos conseguir vencer esse inimigo, porque é um inimigo que não se expõe, ele está sempre dentro de casa. Então, informação, a cartilha, iniciativas como essa, de levar ao público, através da televisão, informações sobre os direitos, o simpósio, ou seja, conscientizar cada vez mais a população dos seus direitos e os agressores dos seus deveres e as suas limitações. Eu acho que esse é o fundamental que se deve fazer. O que a senhora diria agora, doutora Vanessa, para essa senhora que está lá sintonizada conosco? Eu não sei que parte a senhora estiver do Brasil, espero que não tenha ninguém sofrendo um problema como esse aqui que nós estamos discutindo, mas vamos dizer que existe uma senhora lá do outro lado do vídeo agora com um problema vivenciando um drama familiar desse. Ela pode, nesse processo de vencer o medo, né, e de procurá-la, ou de procurar uma autoridade, seja do Poder Judiciário, do Ministério Público, delegado, etc., ela tem um telefone para uma informação primeira, ela tem como um disque denúncia, alguma coisa que ela pudesse se informar. Olha, mas eu estou com medo, agora o que eu posso fazer? Existe um meio pela internet? A senhora poderia dar esse esclarecimento, por favor? Existe um telefone que é uma iniciativa do governo federal, inclusive, que é o 180. Que é um telefone específico para denúncias de violência doméstica contra a mulher. Então, do Ministério da Justiça, do doutora? Ministério da Justiça. Ele é em todo o Brasil. A senhora não tem esse telefone de cabeça? 180. 180. A cartilha está aqui. 180. Perfeito. Isso mesmo. Vamos colocar a produção no vídeo, por favor? Esse número, ele ouve a pessoa que está ligando e encaminha para o que ela precisa. Então, se ela precisa de uma informação, onde ir no estado dela, onde denunciar, onde procurar ajuda, onde procurar assistência jurídica, explicar o que aconteceu para saber o que fazer, é nesse número que ela encontra a resposta no Brasil inteiro, é no 180. Perfeito. Doutor Heraldo, como é que vai resolver essa coisa? Canadá, França, Brasil, fuso horário, dialetos, tradução simultânea, como é que nós vamos resolver isso? Bom, primeiro deixa eu esclarecer que nós tivemos esse cuidado de colocar na cartilha um telefone para que possa de imediato saber, pelo menos em qualquer lugar do Brasil que se receba. E nós estamos agora com um convênio fechando com o governo federal para que essa cartilha possa ter acesso aos demais estados da federação. E serão acrescentadas, dependendo da cidade ou do estado que for, algumas outras informações úteis para que tanto a família em geral, nem vou dizer a vítima, mas a família possa ter uma comunicação mais rápida. Mas voltando ao nosso seminário. Tem a data marcada, será no dia 21 de setembro. Se for convidado, o Jornal da Justiça está lá, viu? Já está convidado. E em razão de fuso horário, será em São Paulo às 14 horas, 18 horas na França
e 12 horas no Canadá. Um dia de semana, um final de semana? Que dia da semana que cai? Eu acho que é uma segunda-feira. Sim. Isso a pedido dos colegas da França, que para eles é um melhor dia para poder se ajeitar. Haverá alguma forma de participação do espectador comum via... A ideia é nós pegarmos um caso aqui que iremos traduzir para mandar para eles, e eles também vão pegar de seus países, respectivamente, um caso que se julgue. Nós vamos verificar, fazer uma espécie de direito comparado da legislação a respeito, a forma de atuação de cada judiciário, e com isso, trocando essas experiências, né, principalmente para os alunos de direito das universidades, dos professores que são formadores de opinião, e o próprio Poder Judiciário de cada país, demonstrando como é que se trata esse tipo de delito e como nós podemos, cada um trocando as suas experiências, ajudar reciprocamente, que às vezes mais de uma cabeça pensando, se pensa melhor. Então, a ideia está partindo daí. Teremos tradutores, porque nem todos falam francês, então já estamos acertando tradutor simultâneo. A internet já está sendo feita os contatos para que não dê um problema técnico no dia, mas então por isso que estamos dando um certo espaço de tempo para possibilitar esse evento. Então, já está convidada a TV Justiça para ir lá. Estaremos lá. Essa dinâmica, quer dizer, haverão debatedores, haverão também a plateia poderá participar, haverá um parlamento. Não, vai ser... Como é que será isso, doutor? A ideia é fazer como se fosse uma mesa redonda virtual. Então, alguns que estariam participando na Escola da Magistratura, outros nas universidades, os juízes vão às universidades lá, porque há um convívio mais estreito, de uma forma mais tranquila. Aqui nós não nos preocupamos com isso, porque nós temos a nossa escola que nos atende suficientemente bem a esse respeito. E com isso serão postas questões e iremos provocar o diálogo dos 3 países, ou os 3 continentes, que quiser chamar, para a América do Norte, do Sul e a Europa. Perfeito. E conto com o apoio dos 3 aqui, principalmente pela parte penal, né, que não sou versado, mas os 3 aqui são especialistas nisso daí. Acabou o nosso tempo. Não, mas ainda temos, acabou, mas ainda temos um pouquinho. Daí eu vou falar também que é o nosso próximo projeto que já estamos discutindo, eu e o Renato, estamos já hoje começando a conversar com ele, combate à pedofilia. O governo federal nos tem procurado de um problema seríssimo também, que é a prostituição infantil, mas nós entendemos que na pedofilia também está incluído. A pedofilia é um crime mais silencioso, genérico, né? mais genérico, que começa abrange, silencioso, difícil de chegar. E terrível. Então nós já estamos pensando que é o nosso próximo projeto social da academia será esse daí. E o Renato, que está na parte criminal, pode fazer alguns... Nós estávamos gravando em Uberlândia um programa e uma figura conhecidíssima lá, a produção se lembra disso, o Zé Milton, um professor emérito lá da universidade, um sujeito socialmente lá muito vistoso, etc. E de repente descobriu-se um caso tenebroso há 5 anos que ele abusava sexualmente da enteada com a conivência da mãe. Né? E isso foi um caso muito rumoroso. Né? E se eu tenho ojeriza por um agressor doméstico, porque espanca a mulher e os filhos, então eu nem sei definir em respeito aos nobres magistrados, eu vou me ater aqui, me conter. Mas naquela época eu fiz, porque não fosse a decisão do Dr. Joelmilson Almeida, na Câmara, no recurso na cameral lá por um voto ele teria saído. Por um voto, se não fosse o voto do Dr. Joelmilson, ele teria saído. E na época eu fiz assim eu estava muito chateado com aquilo, né?
E eu me lembro que eu fiz um comentário dizendo o seguinte: que penalidade, e vou estender essa pergunta aos senhores e à senhora magistrada, que penalidade para um pedófilo, para um cidadão, um homem de 40 e tantos anos, portanto, e formado intelectualmente, etc. Que penalidade se dá para um homem que violenta uma menina dos 3 aos 8 anos de idade? Que abusa dessa menina dos 3, quando tudo começou, aos 5 anos de idade. E por que se sabe que era desde os 3? Porque o desinfeliz retratou tudo, não só em vídeo, como em fotografias. Na época eu disse e perguntei ao senhor, a senhora, quem acompanha tradicionalmente o programa deve se lembrar disso, o que fazer com um crudel, com uma figura absolutamente inumana, né? uma coisa abjeta no meu ponto de vista. E um cidadão, que eu não me lembro o nome agora, da Embaixada da Índia, me mandou um vídeo, porque na Índia se resolve facilmente o problema. Empalamento. O sujeito violentou uma criança na Índia, é violentado. E é gravado e mostrado na televisão. E a Embaixada da Índia, os amigos do cinema dizem, me mandou uma série de vídeos. Os últimos 4, 5 casos de empalamento em praça pública. Violência contra a criança na Índia é resolvida desse jeito. Eu sei que aqui no Brasil isso não vai acontecer nunca, nem poderia, etc. Mas eu não consegui ver o vídeo. Não sei se os amigos se lembram. Eu não consegui ver o vídeo, porque realmente é uma coisa terrível. Agora, doutor Renato, doutora Vanessa, doutor Richard, doutor Renato, o que fazer com um pedófilo consciente, homem maduro, que está aí todo dia? Hoje, nos jornais, vindo para cá, estava vendo exatamente isso. Um outro caso Nós de pedofilia. temos casos famosos aqui, aquele médico isso que atendia na clínica e abusava, eram homens, eram rapazes, garotos, as vítimas deles em geral, mas é um crime sexual contra o garoto. O que o senhor acabou de relatar é um crime que seria aqui da competência da doutora Vanessa. Seria contra a enteada, um crime sexual contra a enteada. Alguns países já adotam a castração química para casos dos Estados extremos. Unidos, não é? Talvez fosse o caso de começar uma discussão. Agora em Campinas, doutor, uma semana, não sei se os senhores viram. Hoje os jornais vão falar de Marília, diretor de um colégio de Marília. Sim. Os jornais trazem de aliciamento de meninas via internet. Caçapava, agora Mairink, e essa semana em Campinas, nós estávamos gravando lá, o sujeito se mutilou. Isso graças ou desgraças que uma legislação que nós temos, denominada Lei Fleury, em que a pessoa, o criminoso, o delinquente punido, condenado, tem as benesses por uma falha governamental, que não se tem cadeia para colocar todo mundo e manter. Então ele vai cumprir a pena um determinado período, mas logo em seguida cumprir esse período, não sou afeto à legislação penal, mas ele é posto para fora. Agora, eu diria assim, que no sistema brasileiro tem uma punição muito grave. É o nosso sistema carcerário. Uma pessoa que pratica um ato desse cai no nosso presídio, aquele austríaco já estaria em outro mundo. Graças a Deus. Infelizmente não é esse é um gravíssimo problema que tem que ser resolvido, mas a maior punição é cair numa cela, numa cadeia pública. Com a divulgação do crime praticado. O pedófilo, nós gravamos recentemente e fizemos até um documentário sobre o Dr. Odilon de Oliveira, uma eminentíssima reserva moral da magistratura federal desse país, o juiz federal Odilon de Oliveira, lá de Campo Grande. Fizemos um documentário para a RAI sobre ele e tivemos lá na prisão de segurança máxima, e depois fomos mais umas 2 ou 3 cadeias penitenciárias, em Campinas, inclusive. O sujeito tem um código lá dentro, né? PX, não sei o que, ele vive lá isolado. O pedófilo, ele vive completamente separado, porque se ele cair lá na mão dos camaradas, ele é trucidado. Graças a Deus. Tomara que seja todos os presos têm mãe. É uma pena adicional. Filhas. A grande parte tem filhos, mas todos eles têm mães. A grande parte tem mulheres, tem filhos, tem filhas. E, como nós, tem também o sentimento. É a parte.
É o outro lado da moeda, né, doutor? É o outro lado da moeda. Nós fizemos um programa aqui em São Paulo com 3 desembargadores, eu não me lembro agora, ele é da seção criminal, doutor Neri? José Honesto Souza Neri. Souza Neri, que é da chamada Câmara do Gás. Né? E ele tem 2 filhos pequenos, etc. Nós convivemos uma manhã, que acho que foi até aqui que nós gravamos, ou não sei onde, acho que foi lá na Pamage, lá no centro. E ele disse exatamente essas coisas todas, sabe? Ou seja, a Câmara do Gás aplica o máximo possível, né, de pena, mas existe esse outro lado também aí, que o sujeito, às vezes... será que existe doença? Será que pode ser caracterizado como doença? Além do mau caráter, do mau caratismo inerente aí ao caso, mas pode vir. O que a senhora acha, doutor Richard, doutor Vanessa? Sem dúvida, doutor... o pedófilo é sempre um doente. Ele é sempre um doente? Sempre um doente. Isso atenua de alguma maneira a pena? Não exatamente por isso. Porque, na maioria das vezes, o pedófilo tem plena consciência do que ele faz. Quase todas as vezes. Quase todas as vezes ele tem consciência do que faz. Simplesmente ele não consegue conter o impulso instintivo. Uma pulsão sexual cujo objeto é desfocado do objeto sexual. Essa tese é discutível, né, doutor? Essa tese é discutível, né? Ela não está pacificada. Não, mas não que se leve em consideração para julgar isso. Não, para efeito de pena, isso não. Se ele tiver consciência do que ele faz, a pena é a mesma. Se ele não for um retardado mental, nada, não ameniza. Agora, que o pedófilo ele sofre de algum tipo de patologia psíquica, isso é incontestável. Não, e tem que ser contido, porque é um predador. Qual é a atração sexual que uma menina de 3 anos pode causar num homem? Nenhum. Só por um distúrbio. Senão não... Eu acho essa tese discutível, doutor, com todo respeito. Eu acho essa tese... Não, eu volto naquela tecla. Essa disfunção não vai aliviá-lo na pena. Entendi. Não, mas que seria uma pessoa a ser tratada para modificar esse comportamento. E não praticar mais o mesmo E não praticar o mesmo ato. Olha, eu queria convidá-los todos para que fizéssemos outros programas como esse para discutir a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, para que nós pudéssemos levar para o telespectador, especialmente para a telespectadora, que tão gentilmente acompanha o nosso programa, mais informações, mais detalhes, pudéssemos contar, doutora Vanessa, casos, né, evidentemente que não estejam sob júdice, que possam ser contados, né, o doutor Richard, de alguma maneira também com a sua brilhante verve, pudesse acrescentar mais coisas aqui. Enfim, eu gostaria muito de voltar a fazer esse programa e fico absolutamente com a agenda disponível, pelo menos uma semana por mês. Nós estamos em São Paulo, porque eu tenho certeza que nós temos muita informação útil a levar para os nossos telespectadores, né? Então, doutor Salles, olha, foi uma honra ter o senhor conosco aqui. Muito obrigado. Acho que é a primeira vez que o senhor participa. A primeira vez, eu agradeço. Participe outras vezes, viu? Com muito prazer. Por favor. Doutora Vanessa, além do brilhantismo, da sua intelectualidade, do seu conhecimento aí como magistrada, a senhora embelezou também o programa, trouxe todo um charme especial para ele. Então, o agradecimento para a senhora é duplo. Eu que agradeço o elogio e merecido, mas agradeço e gostaria de encerrar aconselhando as mulheres que denunciem a violência, procurem as DDNs, procurem a Defensoria Pública, faça isso chegar até nós. Obrigado, doutora. Muito obrigado, senhora. Doutor Richard. Muito obrigado pelas palavras, pela divulgação desse trabalho que é de todos nós. Agradeço muito a oportunidade. Só tenho que agradecer mais uma vez. Obrigado. Doutor Eldo, obrigado por mais essa convivência que o senhor propicia para nós. A gente que, por razões outras, convivemos mais vezes, né? O senhor não aceitou o convite do bacalhau hoje, não tem importância, fica para a próxima, mas espero revê-lo proximamente. Aliás, daqui a pouco estamos de novo juntos aí, segunda-feira, né? Mas eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui e... Muito obrigado por essa audiência tão boa, essa hora tão agradável aqui, e nós voltamos na próxima semana nesse mesmo canal, nessa mesma emissora, se Deus quiser. Até lá.